Bom dia, gente. Bem-vindos. Meu nome é Felipe, eu faço parte da organização da SEMAC Civil e obrigado a todos pela presença. Hoje estamos aqui com a Adriana Sequim. Ela é química e trabalha no Departamento Municipal de Água e Esgoto, DEMAI, há mais de 26 anos, em Porto Alegre. Ela atualmente é a coordenadora do Tratamento de Esgoto Sul, no DEMAI. E antes de passar a palavra para a Adriana, eu gostaria de relembrar vocês que esta SEMAC Civil ela está baseada em 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, e neste caso especificamente a gente enquadrou no sexto objetivo, que é o de água potável e saneamento, que, bom, evidentemente são dois pontos muito cruciais para uma sociedade ter o desenvolvimento correto. Então, sem mais, eu passo a palavra para a Adriana. Muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite. Bom, gente, boa tarde. Então, como já fui apresentada aí, a minha área é a área de tratamento. Eu trabalhei 10 anos com tratamento de água e já estou há 16 anos no tratamento de esgoto. E vou conversar com vocês um pouquinho sobre essa área do saneamento, que é uma área muito específica, né? Então, assim, quando o pessoal entra numa questão de processos, né? O processo de saneamento, ele é muito específico, ele tem parâmetros completamente diferentes de uma área industrial, envolve a questão social, a questão de cidadania, né? O impacto ambiental, e a gente sempre tem que tentar pensar como ciclo, né? Quando a gente fala em água potável, né? Para tu ter uma água potável, tu tem que retirar a matéria-prima do manancial, né? Então, à medida que tu tem um manancial ou uma origem de água cada vez mais contaminada, tu tem mais problemas para obter essa água tratada, né? Então, a gente também tenta trabalhar com a questão do esgoto, né? Vamos tentar evitar esse impacto, né? E eu vou falar um pouco aí da questão geral do DEMAI e vou apresentar para vocês a questão da ET Serraria, que é o grande empreendimento de saneamento do estado do Rio Grande do Sul. É uma estação que é a maior do estado, né, uma das maiores do Brasil, e é um empreendimento de porte excepcional de saneamento único no estado. E ela veio para tentar ajudar a gente a melhorar as questões de água, né? Então, assim, o DEMAI foi fundado lá em 1961, né? E nesse momento agora, atualmente, nós conseguimos atingir 100% de água potável para a população. Antigamente tinha um ou outro local que tinha a questão das pipas, né, que a rede d'água não chegava, mas hoje nós conseguimos, então, atingir 100% do cidadão que mora em Porto Alegre. Também ali tem a parte da Ilha da Pintada e tudo mais. Bom, hoje nós temos em Porto Alegre 6 estações de tratamento de água, né? E aí, o que acontece? Cada estação de tratamento de água, né, que são essas 6 aqui, cada estação de tratamento de água, ela precisa de uma estação de bombeamento de água bruta, né? Então, nós temos também 6 estações de tratamento de bombeamento de água bruta, né, que a gente chama de EBAB. Então, por exemplo, ali no Menino Deus, no bairro do Menino Deus, que é a maior estação de tratamento de água que nós temos, a água é captada lá perto do Parque Marinha, tem uma estação de bombeamento ali, então a bomba inicia ali com o bombeamento de água bruta para ETA. Depois que as estações tratam a água, nós precisamos reservar em reservatórios e bombear para as residências, né? Então temos as EBATs, estações de bombeamento de água tratada. A nossa maior estação de água ali do Menino Deus tem capacidade para 3 mil litros por segundo, né? Depois temos o Moinhos de Vento também, e lá na São João, bairro São João, ali perto da Sojipa também, são as 3 maiores.
temos uma estação na Ilha da Pintada, mais uma aqui em Belém Novo, e uma estação pequena na Tristeza, que é a menor, depois da Ilha da Pintada. Bom, o que acontece com isso, né? Nas estações de bombeamento de água tratada, nós temos 87 estações de bombeamento de água tratada. Então, tudo isso, como eu falei para vocês, é um ciclo, nós precisamos de energia elétrica para fazer esses deslocamentos hidráulicos, precisamos de energia elétrica também para tratar a água, né, que é basicamente processo físico-químico, né. Então, em primeiro momento, se faz um pré-tratamento, às vezes, lá na bruta mesmo, né, nós adicionamos dióxido de cloro, né, depois entra o coagulante, que é justamente para separar os sólidos ali, né, a sujeira, né, fazer uma coagulação, depois a gente faz a cloração, depois a gente filtra, decanta, né, tem todas essas etapas de tratamento, para no final receber, então, mais uma dosagem de cloro, né, e essa dosagem de cloro, ela tenta garantir que até a ponta da rede a água se mantenha com desinfecção garantida, né. E o que acontece aí nessa questão, assim, em termos de rede, né? Rede de tratamento de água, né? A rede da água que chega na casa da população, ela é uma rede pressurizada, né? Então, por isso, nós conseguimos, né, esse atingimento de 100% das residências. Porque, seja a topografia que for da cidade, seja onde estiver, através do deslocamento com bomba, tu consegue chegar na residência. Tu chega na residência lá com a água tratada. Agora, o grande problema, né, vocês já devem ter tido cadeiras, isso aí, né, ou vocês estudam também essa parte aí de redes, a rede de esgoto é complicada, porque ninguém bombeia o seu esgoto da casa para algum lugar, né, nós precisamos, então, ir por gravidade. E aí que entra a grande dificuldade, não de a gente conseguir o tratamento, mas a gente conseguir fazer com que esse esgoto chegue numa unidade de tratamento de esgoto. O DEMAI hoje tem capacidade de tratar 80% do esgoto produzido em Porto Alegre. Isso capacidade de tratamento. Só que esse esgoto não chega até as unidades, né? Porque tem que vir por gravidade, né? Então, imaginem na rua de vocês, o esgoto, então, sendo lançado por gravidade, né, nessa rua. Essa rua tem que ter uma inclinação, né, a rua não, mas a rede de esgoto tem que ter uma inclinação para, então, chegar até um poço, né, então é isso que se faz, né, se faz um poço mais fundo, para que várias bacias direcionem o esgoto para aquela área mais baixa, e dali tu eleva para uma estação de tratamento de esgoto. Então, isso é muito difícil, né? No momento que a cidade vai crescendo desordenadamente, tu tem cada vez mais dificuldade de conseguir direcionar esse esgoto para pontos onde tu tenha uma elevatória que chegue lá na área de tratamento de esgoto. Então, isso é bom para a gente refletir, assim, que a engenharia, né, na questão do saneamento, ela tem desafios, né, tem desafios tremendos aí. E a área de tratamento de água, eu entendo que já esteja dominada, né, porque tu tem um controle em cima desse tratamento, né, fazendo assim um comparativo, tu consegue bombear a água bruta para receber teus produtos químicos, tu consegue bombear com uma vazão constante. Porque vocês imaginem que a gente dosa produto químico, né? Então, tu tem que manter uma dosagem constante, tu não pode nem exceder, nem baixar, porque se tu tiver menos produto químico que vá, né, fazer o tratamento, tu vai estar com uma água suja. Se tu tiver um excedente, tu não pode exceder a quantidade de produto, não pode ter um excedente. Então, para a gente manter esse controle, a gente mantém uma vazão constante. Tu regula a bomba e vai tratando água à medida que a população está consumindo.
Então, tu vai regulando aquele tratamento, né? Já a questão do esgoto é diferente. A gente, quando recebe numa estação de tratamento de esgoto, nós recebemos de acordo com o que a população está produzindo. Então, geralmente, 2, 3, 4 da manhã, praticamente não tem esgoto chegando numa estação de esgoto. Quando começa ali o pessoal a levantar de manhã e tal, né, fazer a sua higiene, já começa os picos de vazão, e a gente não tem esse controle. Então, tu vai tendo uma variação de vazão entrando na tua estação de tratamento. Todo o nosso tratamento que nós temos no departamento é um tratamento biológico. Então, através de organismos, né, que vão depurando essa matéria orgânica, tu vai conseguindo, então, vai depurando essa matéria, e aí tu extrai o líquido, que é o efluente final, e aí tu consegue estabelecer parâmetros de acordo com a tua licença que o órgão ambiental emitiu, tu consegue atingir parâmetros que são compatíveis com o lançamento no rio. E depois a gente bombeia e recebe essa mesma água para fazer o tratamento. Então, vocês vejam que é um ciclo e é complicado, não é uma coisa fácil. E aí, na questão do saneamento, o que acontece? Tu tem que contar com o poder aquisitivo da população. Tu não pode botar uma super tecnologia de tratamento lá da França, que custa milhões, se o povo não tem esse poder de aquisitivo para manter, né? Nós temos que viver dentro da nossa realidade, né? Então, o que a gente está tentando, né, é fazer com que todo esse esgoto chegue nas unidades de tratamento de esgoto. Para vocês terem uma ideia, aqui a Serraria, a maior EB, que é a estação de bombeamento de esgoto, que faz o esgoto chegar aqui na Serraria, é ali do lado do Barra, aquele mirante, um mirante bem bonito que tem ali, que inclusive nos representou na Bienal, né, na Espanha, como uma obra, né, uma obra reconhecida, né, como uma obra muito bonita ali, que tem ali, vocês devem conhecer, né? Então, aquilo ali são chaminés de equilíbrio, né? Então, a partir dali, o esgoto é bombeado por dentro do rio, é um emissário subaquático, são 11 quilômetros até chegar aqui na Serraria. Uma tubulação de 1.600, né, de diâmetro. Então, para fazer esse empreendimento aí, né, Porto Alegre deu um salto. Nós tínhamos capacidade de 27% de tratamento de esgoto. E nós demos um salto para 80% de capacidade de tratamento de esgoto. A estação tem capacidade para 2.700 litros por segundo, aqui na Serraria. Toda com tratamento biológico, né? E aí vem outras questões, que é a parte de gerenciamento de resíduos, né? Resíduos de processo do saneamento, né? Então, nós temos os resíduos da cidade, né? E os resíduos do processo de saneamento, que são inerentes a qualquer processo, né? Então, hoje aqui na Serraria, nós tiramos 1 milhão de toneladas mês de resíduo. E tratamos aproximadamente 4 milhões de metros cúbicos por mês. Então, vocês vejam bem a quantidade de resíduo que nós geramos, né? Na verdade, o líquido, o efluente líquido do esgoto é um subproduto. O que a gente tem que fazer é retirar todo esse poluente que está no esgoto, né? E deixar sair, então, só o líquido limpo. Então, assim, só de lodo, nós temos 800 mil toneladas mês, 800 mil quilos, 800 toneladas mês de lodo desidratado que nós produzimos e enviamos lá para a estação de transbordo, né? Temos também a gordura, que é retirada aqui, a areia da rede de esgoto, porque nós temos essa outra questão com a rede de esgoto, e resíduos de gradeamento, né? Então, o que vai acontecer aqui nessa questão aqui da serraria?
nós temos ali na rede de esgoto, geralmente as cidades têm uma rede mista de esgoto, não é só o cloacal, mas também o pluvial. Tem muita gente que liga o seu pluvial na rede de esgoto que está passando. E essa água da chuva toda vem arrastando das ruas areia e sujeira e entra dentro da rede de esgoto. E esse esgoto depois é encaminhado aqui para a serraria, né, ou para outra estação de esgoto, né, estou falando especificamente da serraria, e ele vem cheio de areia, plástico, garrafa, gordura, e a gente não consegue tratar o esgoto se não retirar esse material. Tá? Então, nós temos aí muita areia que chega aqui na serraria, e é um problema, porque aí nós temos que ter um tratamento preliminar do esgoto, para que esse tratamento preliminar é que faça a remoção desses resíduos todos, né? Então, é muito complicado essa parte de resíduos, gerenciamento de resíduos. O nosso resíduo todo da serraria vai lá, não só da serraria, né, mas vai lá para a estação de transbordo ali da Lomba do Pinheiro, e dali vai para Minas do Leão para recomposição de terra, né? Vocês devem saber, né, que o lixo todo de Porto Alegre vai lá para Minas do Leão, né? E isso tudo é um custo alto, né? Eu posso continuar ou vocês têm... é no final que ela vai fazer vai ter as perguntas, né? Estamos tranquilos, então. Bom, em relação ao tratamento de água, nós tratamos 17 milhões de metros cúbicos por mês, né? Então, a princípio, né, a gente calcula a produção de esgoto, seria 80% do consumo de água, né, teoricamente, né? Nem sempre é assim, mas teoricamente é isso, né? E outra questão aqui importante são as licenças, né? As licenças de operação. Então, cada estação de esgoto, ela tem que ser licenciada pelo órgão ambiental, e o órgão ambiental vai dizer ali quais são os parâmetros que tu pode lançar do rio. Só que, né, é um outro problema que nós temos, né? Não posso dizer que é um problema, mas são coisas assim, ó. O órgão ambiental nos enquadra da mesma forma que um poluidor industrial, né? Então, se tu tiver uma empresa industrial, né, um fabricante, um curtume, qualquer coisa assim, e tu não tiver com os teus parâmetros corretos sendo lançados, tu para a unidade de tratamento, tu para. E aí, para a matéria-prima, né, vamos organizar isso aqui, vamos arrumar o processo para dar continuidade. No caso do saneamento, não é assim, né? Se nós não estivermos com os parâmetros de lançamento dentro do enquadre da licença operacional, nós não temos como parar a estação, porque a matéria-prima não vai parar, né? Então, a população vai continuar produzindo esgoto e tu não tem o que fazer. Se tu parar a unidade, esse esgoto vai para o rio, né? Então, tu não tem o que fazer, tu tem que ir mantendo o teu processo sem parar. Pifou uma bomba, pifou alguma coisa, tem que ir mantendo sempre o teu processo sem parar a unidade, né? Então, isso também é um problema, né, para essas unidades, assim, de tratamento. E sempre quem faz os nossos projetos, né, quem faz um estudo de concepção e tudo mais, são engenheiros civis, né? Então, o pessoal é contratado para fazer um projeto, né? E o engenheiro civil é que é o forte no projeto de estações de tratamento de água e tratamento de esgoto. Então, existem variadas tecnologias de tratamento, né? Lá ali na água nós temos estações de água que tem o tratamento convencional, né?
que esse tratamento convencional é basicamente grandes decantadores, né, que vão, então, ter um tempo, mais ou menos 4, 5 horas, decantando todo esse floco que tu formou com o teu coagulante. Então, ela vai decantando lentamente, vários decantadores, né, com grande superfície, né, de decantação, e depois ele vai para um filtro, né. Esse filtro, no caso de um tratamento convencional, ele é um filtro lento, né? Então, como o tratamento tem mais ou menos 4, 5 horas de tempo de detenção, tu tem esse mesmo tempo para filtrar o teu decantador, né? Então, a diferença entre um filtro rápido e um filtro lento é a granulometria da areia que tu vai usar no filtro. Quanto menor a granulometria, mais lento vai demorar para passar. Em compensação, tu vai ter um resultado, uma água muito bem filtrada, né? Com uma turbidez baixíssima, né? Então, vocês vejam que, na medida que o projetista escolhe uma tecnologia de tratamento, né? Eu quero decantação convencional. Lá na frente, ele já tem a questão do filtro, já tem a questão do fornecedor de areia, né? Do reservatório, da capacidade de reservação com esse tempo de detenção, né? Então, tem questões aí que requer, assim, diferente de fazer uma obra civil, um prédio, né? Então, essa questão aí do prédio tem outros fatores, né? Também tu tem que pensar em muitas coisas, mas são outros fatores, né? Ali tu tem que ter, então, quando tu faz uma estação de tratamento de água, tu tem que ter um ressalto hidráulico, né? Tu tem que ter a capacidade de medir a vazão com precisão, para também poder dosar o produto químico. Tu tem que ter um ressalto hidráulico, né? Geralmente a gente usa uma calha Parcho para poder fazer a mistura, formar o floco, depois vai pro decantador. E o DEMAI tem também estações com superpulsator, que é uma super engenharia. Aconselho vocês a dar uma olhadinha de como é que é feito o tratamento pela tecnologia de superpulsator. Então, o superpulsator, ele tem decantadores de alta taxa, mais rápidos, e uma questão lá de pulsação de lodo. Então, num tratamento convencional, tu leva de 4 a 5 horas para ter uma água tratada. Numa tecnologia de superpulsator, tu vai levar 40, 50 minutos para ter uma água tratada. Então, é muito rápido. Quando tu tem um decantador de alta taxa, né? Adriana? Oi? Só aproveitar que tu estava falando justamente o tema que o Lucas perguntou aqui, que foi, em média, quanto tempo demora para a água bruta ser tratada. Então, só para te passar aqui, bem na hora, tu conseguiu responder antes de... Então, se usar o sistema convencional, é de 4 a 5 horas para tu ter uma água tratada. Se tu usar a tecnologia de superpulsator, e aconselho vocês a dar uma olhadinha nessa tecnologia, é muito interessante, 40 a 50 minutos tu tem uma água tratada. Só que, o que acontece? No caso de uma tecnologia de superpulsator que tu tem muito mais rápido o tratamento, tu vai ter um filtro rápido. A água não pode ficar ali filtrando, demorando. Ela tem que passar rapidamente. Então, a granulometria da tua areia, de um filtro rápido, ela vai ter grãos maiores. Ele não é um filtro muito eficiente. Por isso, quem está tratando a água não pode errar na coagulação, né? Porque se tu errar na coagulação, tu não filtra, né? Então, assim, tu tem que ter uma destreza, né? Uma prontidão muito maior nesse caso. E aconselho vocês a olharem, porque é muito interessante o sistema de superpulsator, né? Depois disso, depois de tu filtrar, tu vai precisar ter uma reservação onde tu tenha tempo de contato com o cloro. Porque não basta tu botar o cloro e já sai com desinfecção. Tu tem que ter um tempo de contato, esse cloro tem que ter um tempo ali para fazer a oxidação de qualquer problema que tem ali naquela água, né?
Então, é muito interessante essa questão aí E a gente tem que trabalhar também depois com uma sincronia, né? Tu vê que o teu produto químico está terminando, seja ele qual for, tu já pede um abastecimento, né? E aí vem os caminhões ali, né? Nós temos vários fornecedores, não só aqui no estado, mas tem fornecedores de fora, né? Até na escolha do teu produto, tu vai ter que saber qual é o tipo de tecnologia que tu está tratando. Então, essa é a questão da água. É complicado? É complicado. Tem produtos químicos e tal, tu tem que fazer um gerenciamento. Mas eu considero a questão do tratamento de esgoto muito mais complexa. Porque na água, no tratamento físico-químico, tu consegue imediatamente ter uma resposta. Aumentou a turvação da tua água, tu aumenta a quantidade de produto. Aumentou a vazão, tu aumenta a quantidade. Imediatamente tu tem a resposta. Tu vai lá, faz uma amostragem, ó, tá bom, tá ruim. Agora, no esgoto não é assim. No tratamento de esgoto, no nosso caso, tratamento biológico, se tu fizer qualquer ação, eu tô vendo que não tá saindo muito clarificado o meu efluente. Eu vou alterar aqui uma variável. Tu só vai ter a resposta daqui 15 dias. Então, tu tem muito tempo para que o metabolismo dos teus organismos que tu tá ali, né, fazendo o cultivo, para que tu tenha essa resposta, né? De uma maneira bem simplória, né, porque nós não somos biólogos, né, mas de uma maneira bem simplória, eu posso comparar essa parte do tratamento biológico com aqueles kefir, aqueles organismos lactobacilos do iogurte, né? Quem já deve ter visto, né? Então, nós temos aqueles organismos ali do iogurte e nós colocamos o leite ali dentro, né? Que é a matéria orgânica, é o esgoto. E aí tu tem esses organismos. Tu coloca ali dentro, né? E aí ele faz a dessora, né? E aqueles organismos vão crescendo. Tu vai tendo cada vez mais organismos. E é isso que acontece aqui no tratamento de esgoto. Cada vez tu vai gerando mais e mais lodo ativado, que a gente chama, né? Tu vai gerando mais desses ativos que consomem a matéria orgânica. Então, nós temos que tirar todos os dias uma parte. Todos os dias nós temos que tirar, né? Hoje nós tiramos mais ou menos 50 toneladas dia de lodo que vai crescendo. Então, tu tem que tirar esse lodo. Como é que a gente faz? Né? Ele é bastante aguado, né, esse lodo, então nós usamos unidades, né, como aqui nós temos desidratação de lodo, então tem centrífugas, né, que retiram excesso de água e aí então tu tem um lodo desidratado. E aí esse lodo desidratado, né, que são os organismos desidratados, tu consegue então retirar do teu sistema e enviar de caminhão diariamente até o destino final, né? A gente tem que amadurecer aqui ainda em Porto Alegre, não só Porto Alegre, mas no Rio Grande do Sul, né? Na questão do destino desse lodo, né? Então, existem locais, né, no Brasil e no mundo, que tu pode fazer uma compostagem com esse lodo, que ele é rico em matéria orgânica, tu pode usar ele para fazer adubo, né, nessas unidades de compostagem, né. No momento, o nosso lodo aqui de Porto Alegre está indo para Minas do Leão, diariamente, né. Então, são essas questões aí. Eu tinha um colega antigo, já era um senhor, né? Ele trabalhava na área operacional do esgoto, e eu gostava de ver como ele explicava, né? De uma maneira bem simplória. Ele dizia assim que quando tu tem o vaso sanitário em casa, tu tem uma água limpa ali. E aí, então, tu faz teus dejetos ali dentro daquele vaso sanitário, né? E aí, descarga e rede, aquilo se mistura. E aí tu tem aquela água de esgoto, né? Aquele afluente sujo. Quando chega na estação de tratamento,
tu tem que reverter, tu tem que fazer exatamente aquilo ali, deixar uma água limpa com uma bolota de matéria orgânica. No nosso caso, essa bolota de matéria orgânica já vai estar inerte, né? Ela já não vai ter aquela... né? Ela já foi depurada. Mas é exatamente isso que a gente faz com o esgoto quando ele chega aqui. A gente tenta separar de novo, deixar a água limpa e a matéria sólida ali retirada, né? Essa é a nossa intenção aqui, né? Só que o que acontece, né? Primeiramente, nós temos que retirar, então, toda essa questão dos sólidos, né? Então, a gente usa primeiro o gradeamento, depois nós usamos uma caixa de areia, que é justamente para diminuir a velocidade para a areia, então, decantar, né? Esses são os dispositivos. E aí tu tira aquela areia dali, porque o organismo não come pedra, né? E a areia é pedra moída, né? Então tem que retirar toda essa areia. Nós tiramos aqui, por dia, em torno de 3 toneladas por dia de areia, né? E essa areia vem da rua, né? Essa areia vem dessa enxurrada, né? De esgoto cloacal e pluvial que se misturam aí na rede, né? E nós usamos, né? Eu até participei da revisão da norma 12.209, que é projeto de esgotamento sanitário, né? Então, foi bem interessante, né? Na época, o DEMAI foi chamado como cliente, né? Várias empresas de saneamento do Brasil foram chamadas para participar, então, como ouvintes, né? A gente até podia dar um ou outro pitaco, né? E aí, então, ali tu tinha os professores, né, de notório saber, ali tu tinha o professor Monteja, do IPH, como o revisor, né? O professor Jordão, né? O Pedro Além Sobrinho. Então, tu tinha o professor Chenicaro, tu tinha diversos professores ali. Essa norma foi revisada em 2006, levou 2 anos para ser revisada. Eram reuniões itinerantes que tinha de 2 em 2 meses, né? E para mim foi um crescimento não tem como explicar para vocês ali, porque o que acontecia? De 2 em 2 meses, então, as empresas de saneamento, os representantes das empresas de saneamento assistiam à discussão dos professores, revisando item por item da norma 2.209. E não só empresas de saneamento pública e privada, mas também tinham representantes de equipamentos, né? Essas empresas que vendem equipamentos e tudo também foram convidadas, né? Para participar. Foi uma exigência do PROSAB, na época, essa revisão, né, que já estava defasada. Existia uma tecnologia de tratamento, que é o reator anaeróbio, o ASB, né, reator anaeróbio de fluxo ascendente. Então, essa tecnologia não estava na norma, né. Então, foi um dos objetivos, além de revisar item por item, foi esse, né. Então, o que acontece, né? Assim, eu já trabalhei em várias unidades. Antigamente eu era coordenadora da Zona Norte, agora da Zona Sul. E vou dizer para vocês, né? A norma é um balizador importante para qualquer projeto de esgoto sanitário. Porque onde tu começa a fugir da norma, tu começa a inventar parâmetros que depois vão te dar problema no processo, né? Então, eu tenho visto muita unidade assim, que depois tu não consegue operar, tu não vai ter o desempenho prometido, né, no projeto, porque não obedeceu a norma, né? A gente não pode dizer, a norma, a gente tem que seguir 100% à risca. Não, tu pode, numa unidade ou outra, né, fugir disso, numa etapa ou outra do tratamento, tentar fazer uma inovação e tal. Mas assim, ó, se tá na norma,
é porque já foram feitos testes e aquilo ali funciona daquela maneira, né? Então, na ocasião ali, né, dessa revisão da norma, os professores, eles seguiam item por item, né? Então, desde o gradeamento, o que é considerado, eu estou falando agora de projeto de esgoto sanitário, né? O que é considerado um gradeamento grosso? Quando que esse gradeamento grosso deve ser instalado? Qual é a inclinação desse gradeamento? Onde tu mudar a inclinação, ele já não tem a eficiência, né? Depois desse gradeamento, o gradeamento fino. Quando é que tu tem que colocar o gradeamento fino? O que diz na norma? Qual é a velocidade de escoamento nesse canal, né? Então, tem uma das nossas unidades que ela tem um canal bem largo. Ele não foi modulado, ele poderia ter sido dividido, né? O projetista, na época, não entendeu isso. Ele deveria ter sido dividido, porque na norma diz o seguinte, que uma vez por dia tem que ter uma velocidade naquele canal. Uma vez por dia, para que não haja deposição de material em lugar que não era para ter deposição de material. Então, o que aconteceu? Eles fizeram um canal muito largo e nunca atinge a velocidade da norma. Com isso, a gente tem uma deposição do material num local onde não poderia ter. Isso vai nos atrapalhar. Vai fazer com que a gente tenha que ter ações operacionais de fora, ter que chamar um caminhão para sugar lá em cima, não tem altura manométrica, a bomba do caminhão, é complicado. E bastava o projetista ter dividido esse canal, que a velocidade teria sido maior ali, né? A inclinação de uma grade, a gente tem uma grade que não tem uma inclinação correta. E isso aí, às vezes, assim, ó, quem é que deveria ter visto isso? O projetista, né? O cara que está fazendo o dimensionamento, né? Lá a tua calha de fluente, porque vocês imaginem o seguinte, a gente tem um decantador. Tu decanta e tu tem que tirar o líquido sobrenadante. Vocês imaginem se essa calha que retira o líquido sobrenadante, né, que vai verter, o vertedor, se o vertedor não tiver o comprimento versus metro quadrado versus metro cúbico, se ele não tiver o comprimento que está estabelecido na norma, o que vai acontecer se tu tiver um comprimento muito curto? Tu vai aumentar a velocidade de escoamento. E todo o lodo que tu tá decantando, ele vai ser arrastado e vai sair no efluente. Então, assim, ó, o que eu digo para vocês é que tem que prestar, deixa eu ver qual é a pergunta. Chegando em Minas Leão, o Lando recebe algum tipo de tratamento mesmo, que bastante superficial, ou é só armazenamento? Só armazenamento, sim. Só armazenamento. A princípio, né, o lodo que a gente tira no tratamento, ele é um lodo classe 2. Então, ele é um lodo já com uma certa depuração. Quando ele chega lá, eles juntam com o lixo, né, lixo orgânico e tal, e colocam lá naquela área que eles fizeram a retirada do carvão, né? Geralmente é para essas áreas que eles usam, né? Recomposição de área. Antigamente, nós tínhamos aqui a estação de transbordo. Quando a gente tinha só o lodo da Navegantes, né? Que a gente deu um salto em termos de escala de tratamento de esgoto, e quando a gente deu esse salto, teve um salto na quantidade de resíduos produzidos e tudo mais, né? Então, isso é normal, né? O que acontece? Nós tínhamos, então, o lodo, né? Nós tirávamos em torno de 1 a 2 caçambas de 4 metros cúbicos por dia. Esse lodo, ele era misturado ali na estação de transbordo, né? Ele era misturado com lixo orgânico e poda de árvore. Então, eles faziam aquelas leiras ali, né? E aí conseguiam distribuir para a Emater e para outros agricultores locais um adubo, né? E aí o que aconteceu, se eu não me engano, né? Também não sou daquela área ali. O que aconteceu é que com o tempo
perderam a licença da área, né? Então, o órgão ambiental fez uma série de exigências, né? Com bacias de contenção, com cobertura. Então, vai ter que ter um investimento ali para que dê continuidade esse tratamento de lodo, né? E também tem que aumentar toda essa área para poder receber, então, daqui da serraria, né? Poder suportar o quantitativo que a gente está lançando ali. Outra coisa bem interessante que aconteceu aqui na serraria foi assim, ó. Existem etapas de tratamento, tá? Então, à medida que tu tem etapas de tratamento, tu tem um efluente pior ou melhor. Tu vai melhorando o teu tratamento à medida que tu vai fazendo um tratamento de polimento. O que aconteceu aqui na Et Serraria? Nós tínhamos só uma etapa de tratamento, tá? Esse era o projeto inicial. Tinha uma etapa de tratamento. Então, o efluente não ia sair com uma qualidade muito boa. Então, o que ia acontecer? Nós íamos tratar aqui, que aqui na ponta da serraria, né? O mapa não está virado para mim aqui, mas eu já vou mostrar para vocês. Aqui na serraria, nós íamos tratar esse esgoto que pega principalmente o centro de Porto Alegre ali. Nós íamos tratar, ele não ia ter uma qualidade muito boa, então ele teria que ser lançado lá perto do canal, no Guaíba. Para que a tubulação chegasse lá no canal de lançamento, precisaria ter uma unidade de bombeamento, porque por gravidade ele não ia chegar até lá, era muito longo, eram 2,5 km para dentro do Rio Guaíba. Com isso, o que ia acontecer? A gente ia ter um gasto energético para o resto da vida. Iam ser bombas, né? A unidade de bombeamento aqui seria mais ou menos igual àquela ali que tem do lado do Barra, igual do Mirante. Bombas enormes, né? Para bombear até lá. Então, ia ser, né, um desperdício de energia elétrica e tudo mais. E o que na época os projetistas fizeram, né? Muito bem pensado. Esse investimento do bombeamento, eles usaram para fazer uma outra unidade de polimento de tratamento. Então, o nosso efluente ia sair muito melhor do que antes. Com essa qualidade melhor de efluente, não ia precisar ir até lá o canal do Guaíba. O nosso efluente poderia ser lançado aqui, em vez de 2,5 km a 1,5 km. E nesse caso, daria para ir por gravidade. E foi o que aconteceu. Então, essa estação de bombeamento, né, que ia gastar em torno de 300, 400 mil por mês, 300, 400 mil reais por mês de energia elétrica, né, imagina em quilowatts, foi suprimida e foi colocado esse investimento numa melhoria do polimento, né? E aí, com isso, não precisa ir até lá, ele vai por gravidade. Então, vocês vejam bem a jogada do projetista, né? Ele pensou nisso, né? Nessa melhoria do efluente, né? Da qualidade do efluente, ele pensou nessa melhoria para, então, né, tirar esse investimento dessa unidade de bombeamento e colocar ali nessa outra etapa. Inicialmente, nós tínhamos no DEMAI, quando eu falei para vocês que tratamento de água, nós temos basicamente duas tecnologias, que é o tratamento convencional e o superpulsator. Já no esgoto, nós temos diversas tecnologias de tratamento aqui em Porto Alegre, diversas. Uma delas era as lagoas de estabilização. Não sei se vocês já ouviram falar naquelas lagoas do Lutzenberg e lagoas do tipo australiano.
Então, são lagoas, né, que elas fazem uma depuração, né, elas funcionam basicamente com a formação de algas que fazem a fotossíntese, né, e oxigenam os organismos ali, fazem uma desinfecção, né, através da luz solar também, e desse oxigênio produzido, e aí então tu consegue tirar um efluente limpo. Não gasta energia elétrica, tranquilo. E esse tipo de tratamento foi muito usado lá nos anos 90, aqui na cidade de Porto Alegre, para tentar recuperar a balneabilidade das praias aqui de Ipanema, Lami, Belém Novo. Então, foram 3 estações que foram feitas aqui. A ET Ipanema, a ET Belém Novo e a ET Lami, que então trariam uma balneabilidade para essa parte aqui das praias, né? E é uma unidade que funciona muito bem para remoção de Escherichia coli, né? Então, a gente consegue 100% de remoção de coliforme fecal, né, com esse tratamento, né? Só que ele exige grandes áreas. O tempo de detenção é em torno de 40 dias. Tu leva 40 dias para ter um efluente tratado. Então, para vazões mais baixas, né, para populações mais reduzidas, é possível, né? Então, ali em Belém Novo, nós temos uma unidade que trata 60 litros por segundo. No Lami, nós temos uma unidade que trata 30 litros por segundo. Aqui em Ipanema, 200 litros por segundo. Agora, quando tu tem uma necessidade de ter uma vazão muito maior, que foi o caso da serraria, né? A serraria para 2.700 litros por segundo. Nesse caso, nós não temos na literatura uma área tão grande, né? Vocês imaginem 2.700 litros por segundo, um tempo de detenção de 40 dias. O tamanho que teria que ser uma lagoa de estabilização, né? Então, à medida que o teu empreendimento vai crescendo, tu tem que mudar a forma tecnológica como tu vai tratar, né? Hoje nós já temos algumas restrições, né? A gente já pensa, porque o que acontece? Grandes poderes vêm grandes responsabilidades, né? Como dizia o Peter Parker. Mas o que acontece? À medida que tu tem uma unidade com muita capacidade, que é o caso da ET Serraria, que é um empreendimento aqui no estado de porte excepcional, tu tem uma cobrança, né, da licença ambiental muito maior do que uma unidade pequena. Se tu pegar uma unidade pequena, tu tem parâmetros de lançamento com uma margem tranquila de trabalhar. Na medida que tu vai aumentando a vazão, os teus parâmetros se tornam mais restritivos, né? Então, tu tem que atingir um efluente muito limpo, com parâmetros muito restritivos, para poder lançar. Por quê? Porque o impacto do teu lançamento, uma vazão muito grande, o impacto no lago para fauna e flora vai ser complicado, né? Então, hoje, de repente, se a gente tivesse feito 5 unidades, né, bem menores que essa aqui, nós teríamos exigências menores. Cada estação teria sua exigência menor em termos de concentração de parâmetros, né? Agora, no momento que tu começa a aumentar a tua vazão, tu tem maiores restrições, né? E essas restrições, assim, é em função do impacto ambiental que tu vai gerar, né? Vocês já viram, né, notícias lá no Rio dos Sinos, aquela mortandade de peixes que deu uma vez, né? Isso aí foi um impacto ambiental, né? Um efluente que foi largado, né, naquela comunidade aquática ali e fez com que isso causasse um total desequilíbrio, né,
no que vivia ali, né? Então, isso tem que ter muito cuidado, né? Nós não tivemos nenhuma mortandade, né, aqui em Porto Alegre. Então, vocês podem ter certeza, né, que o nosso efluente está muito bem tratado, que nós temos muita responsabilidade, né, com a questão ambiental, né. O DEMAI está sempre tentando, mas é isso que eu disse para vocês, né, o crescimento desordenado da cidade e a dificuldade de tu fazer, né, projeto de rede de esgotamento sanitário é bem complicado, né. Se vocês puderem, uma hora dessas, né, dar uma olhada nessa diferença, né, de fazer redes pressurizadas para chegar água na casa do consumidor e a parte reversa, né, que é trazer o esgoto desse mesmo consumidor para uma unidade, isso é bem complicado, né, muito complicado. Tem alguma outra pergunta? Não, né? Bom, nessa questão da diferença de tecnologias de tratamento de esgoto, entra também o tipo de resíduo gerado, né? Tem muita gente que defende a questão das lagoas de estabilização, porque elas não produzem... Vou explicar isso aqui. As lagoas de estabilização, elas não produzem essa quantidade de lodo no processo como uma unidade de lodos ativados produz, né? Então, tem muita gente que diz, vale a pena isso, né? Tu gastar energia elétrica, porque aqui na serraria, como é que a gente faz? Depois que passa por esse tratamento preliminar, né, que é um tratamento para tirar os sólidos, para tu ficar só com o líquido, e aí esse líquido tu fazer o tratamento biológico, o que acontece? Tu precisa de insuflação de ar, né? Tu precisa oxigenar, dar oxigênio para esses organismos aeróbios, né? E formar o teu lodo ativado. Então, nós temos sopradores, né, de ar, que ficam, então, com o ar ligado 24 horas por dia, para, então, formar esse lodo todo, né? Então, tu tem um consumo energético, tratar esgoto é muito caro, tu tem um consumo energético e tu tem uma geração de resíduo, né? A gente sempre fala, assim, que quando tu trata água, né, tu tem os insumos, né, de produto químico, né, e tu tem a taxação na casa do cliente, né, a conta dele ali E esgoto é bem caro para tratar, é bem caro. Ninguém trata esgoto para ter lucro. A gente trata esgoto por uma questão socioambiental, né? É uma questão de cidadania, né? Os resíduos que tu tá liberando, né? De subsistência, né? Tu tem que tratar para poder lançar, né? O nosso Lago Guaíba aqui já está tão sofrido, né? E ele não... E não é só a cidade de Porto Alegre, né? Que tem poluição, nós temos outros rios, né? Que vêm confluir nesse lago, que também trazem, né? Resíduos de outras cidades aqui da Grande Porto Alegre, né? Então, é bem complicado essa questão aí ambiental, né? Nós somos abençoados por ter esse lago aqui do lado, né? Essa questão da estiagem, né? Que tantas cidades aqui do Rio Grande do Sul estão sofrendo, né? Decretaram situação de emergência, né? Aqui em Porto Alegre nós temos uma reservação muito grande e ele tem ligação com a Lagoa dos Patos, né? Então nós temos essa sorte de ter esse rio aqui do lado, né? Tem que cuidar dele, né? Por favor, aguarda a pergunta. Vou ler aqui. Os maiores gastos do tratamento de água e esgoto seriam da eliminação desse lodo? Quanto seria, em média, essa porcentagem? O nosso maior gasto no departamento, né? Nós temos 2 gastos principais no departamento, que é
produto químico para tratar água, é um contrato milionário, e energia elétrica. Todas as nossas unidades são movidas a energia elétrica, né? Se faltar luz, vai faltar água, né? A questão do esgoto, sim, é bastante, né? O gasto, né? O investimento para poder retirar esse lodo daqui, né? Mas não é tanto quanto esses dois, né? Que é a energia elétrica e produtos químicos. Eu não tenho agora aqui os números, né? Para passar para vocês, mas o nosso contrato de resíduos está em torno de 800 mil por ano, né? Então, a gente gasta mais ou menos 800 mil por ano para retirar o lodo. Já a energia elétrica é, por ano, 6 milhões, né? Então, vocês vejam bem como é grande, né? E esses insumos aí, né? É muita coisa, né? Só aqui na serraria, só na Et Serraria, o nosso consumo mensal gira em torno de 300 a 400 mil reais, só na Et Serraria. Fora as unidades que bombeiam para cá, né? Então, vocês imaginem como é, né? Como a cidade tem toda essa estrutura para manter, né? E o DEMAI, ele consegue manter uma tarifa bem baixa de água, né? Se vocês nem todo mundo olha sua conta de água, né? Assim, geralmente, quando a gente mora com pai, mãe, ou alguém que cuida, né, dessas despesas, a gente não tem muita noção, né? Mas a tarifa de água do DEMAI é uma das mais baixas, né, do Brasil. Isso porque o DEMAI trabalha com essa questão de, bom, quem é consumidor residencial paga um valor bem menor, né? Quem tem consumos mais altos e prédios públicos também pagam mais, né? Diferente de outras empresas de saneamento que cobram igual de todo mundo, né? Então, o pequeno paga pelo grande, é tudo dividido, né? Então, o DEMAI, ele consegue, né, tá dentro da política de gestão do departamento, manter essas tarifas, né, em condições. É um departamento, assim, que tem uma estrutura, né, uma organização muito consciente, né, do que precisa, né. Aos poucos a gente tem essa tendência, né, de fazer as terceirizações e tal, né. Hoje nós temos poucos funcionários, né. A maioria, em alguns pontos, né, do tipo de serviço que a gente tem, não são mais funcionários que fazem, né, são empresas contratadas, né. Por exemplo, aqui a serraria é bem grande, né, as unidades de Lagoas também são bem grandes, tu tem que cortar grama. Antigamente era o nosso pessoal que fazia esse tipo de serviço, né, pessoal do departamento. Hoje em dia não, a gente contrata uma empresa de corte de grama, né, então são pessoas que vão lá e cortam grama, né. As próprias pessoas que antes iam fazer a leitura do hidrômetro na casa do cliente, né, eram funcionários. Hoje não, se contratou uma empresa que tem pessoas que vão lá e fazem a leitura do relógio, né. Então tem esse tipo de coisa, né. Em relação ao gasto com energia elétrica, já foi pensado em utilizar energias renováveis como um suporte para a redução desses gastos? Sim, sim. Isso aí sempre é uma pauta, né? Aqui na serraria mesmo, num primeiro momento, o pessoal do projeto pensou em utilizar o nosso gás, né? Porque à medida que faz um tratamento de esgoto, né, tu tem a produção de gás também, né, nos reatores anaeróbios. Usar o nosso gás como uma fonte de energia, né? O
pelo menos aqui para a parte do prédio e tudo mais, né? Só que a gente se depara com a condição dessa carga orgânica que está entrando nas estações. Como a gente tem muita mistura, e vocês vejam que isso, uma coisa leva a outra, né? Como nós temos essa grande mistura de esgoto pluvial, ele dilui a matéria orgânica. E aí tu não consegue um lodo com poder calorífico, um gás que tenha uma pressão que vá ter essa questão da energia, né? O que a gente faz hoje é tentar otimizar a operação, né? Então, nós fazemos operações diferentes no óleo sazonal, tentamos adquirir equipamentos com alto rendimento e baixo consumo, né? Então, a gente tenta, ou então, assim, a gente tem uma elevatória que vai bombear daqui para lá, seria melhor botar uma só com uma bomba grande, ou duas, até um pedaço, depois outra elevatória. Então, se pensa lá no projeto, né, de tentar melhorar essas questões, né? Porque se a gente for ver aqui a quantidade de unidades que nós temos espalhado pela cidade, só bombeamento de água tratada, aquele para chegar na casa do consumidor, são 87 unidades espalhadas em Porto Alegre, né? Então, todas essas unidades aí, né, descentralizadas, né, digamos que tu vai ter que manter para tu chegar com uma equipe lá para fazer essas manutenções e tudo mais, né? É uma bola de neve, né? Esse seria o mundo ideal, pelo menos em algumas unidades, né? Painel solar, né? Já se pensou assim. E eu acho que esse é um futuro, né? Que a gente espera. Mas ainda não temos energia renovável, ainda não temos. Inclusive, nós temos locais que têm geradores, né? Locais que são assim, não podem ficar sem temos geradores. A diesel, né? É isso. Infelizmente, né? Mas se tu parar para pensar, né, no todo, né, o nosso papel social, né, dentro do departamento, de tentar fechar ciclos, né? Então, a água que tu tá captando, quanto mais limpa ela tiver, menos produto químico tu vai adicionar, né? Se tu tratar o teu esgoto, tu vai deixar de ingressar com esgoto doméstico no rio, né? Esse lodo que a gente está tirando, que ele é um lodo rico em NPK, né, que dá para fazer um bom adubo, né, começar a reutilizar. Então, às vezes, essa questão da sustentabilidade não está só na questão do aproveitamento energético, mas no contexto, né, social, ambiental, e de tu fechar o ciclo, de tu tentar, como, né, habitantes, não interferir no ambiente, né, dessa maneira, melhorar e não piorar o ambiente, né? Eu acho que esse também é o nosso papel, né? Acredito. Né? Porque tu vai pensar assim tu vai tratar água. Para tratar água, tu precisa de sulfato de alumínio. É a bauxita. Tu tem uma extração mineral disso. Tu vai tirar da terra a bauxita, né? Tu vai fazer um tratamento químico nessa bauxita para ela chegar aqui no departamento e a gente colocar na água para tirar a sujeira da água, que era uma água limpa, né? Antes do ser humano sujar tudo, né? Era uma água limpa. E aí daqui a pouco tu sujou tanto que tu vai ter que usar um recurso mineral, né,
aplicar químicos em cima dessa tua água para tu poder tomar a água, para tu poder viver, né? A gente tem que rever essas ações, né? O próprio desordenamento da cidade. Vocês vejam bem, nós temos a rede de esgoto pluvial. Então, essa rede de esgoto, que é água de chuva, essa água de chuva pode ir para o rio, né? Aí tá passando na frente da tua casa uma rede da água da chuva que vai para o rio. E aí o que o cidadão faz? Ele liga o seu esgoto do banheiro nessa rede, né? Quando mais adiante está passando a rede de esgoto ali, né? Ele liga, né, inadvertidamente nessa rede de água da chuva. E aí já não é mais água da chuva, né? E é o que acontece, né? Todo mundo liga no que está passando ali na frente. O que vai acontecer? Volta para o rio, então, todo o seu esgoto que tu produz em casa, né? E às vezes é água com sabão, né? Os dejetos, né? Limpeza e tal, volta para o rio porque tu ligou numa rede errada, né? Então, essa questão de plano diretor, né? Da estruturação da cidade, né? E o que está já colocado, a desorganização, né? A forma desordenada do crescimento da cidade, não tem mais o que fazer, né? A gente tem que tentar conscientizar, ó, tá passando uma rede aqui na frente, é de água de chuva ou é esgoto local, né? O que eu posso ligar aqui, o que não, né? Às vezes a gente barra em burocracias, deixa eu ligar aqui mesmo e tal, né? Não, a gente tem que conhecer, né? Porque aí tu investe em estações de tratamento de esgoto, né? Como é a serraria, o porte dessa estação, né, que veio para trazer uma melhoria ambiental, e o esgoto não chega aqui, né? Porque tem toda essa questão aí de coletores que não estão interligados, né? As pessoas que fazem, que largam em valos e tudo mais, né? A gente sabe, não está passando rede, não está passando rede. Mas quando estiver passando rede, né? A gente tem que ligar na rede certa, né? Evitar também, às vezes, porque aí o que acontece também, né? Aí larga um lixo na boca de lobo, né? Aí vem a chuva, leva esse lixo para dentro da rede, vai parar no rio, vai entupir, vai inundar, né? Então, agora o DEMAI, ele não está mais sozinho, né? O DEMAI agora se fundiu ao Departamento de Esgotos Pluviais, né, o DEP. Então, a gente não cuida só do esgoto local, da água tratada, mas do esgoto pluvial também, né? Então, vejam bem que é sempre uma coisa interligada com a outra, né? À medida que a gente consome mais água, né? São produtos químicos que a gente está largando ali, né? Para fazer o cloro gás, que é o que faz a desinfecção de água, né? A gente tem que fazer uma eletrólise lá, né, na água salina e tal. Então, lá também vai gastar luz, né? Tu vai gastar uma luz tremenda lá para gerar o insumo que tu vai usar aqui para tratar a água, né? Então, é o que eu digo, a gente tem que pensar bem, né, nas coisas como um todo, né? Não sei se eu te respondi, né, Felipe, mas essa é a questão, né? Adriana, bom, por enquanto a gente não tem novas perguntas, tá? Mas não sei se tu estava encerrando ali. Sim, eu estava encerrando, né? Na verdade, eu queria era mais mostrar, assim, a complexidade que é o saneamento, né, dentro da cidade, né? E os ciclos que a gente tem que fechar. Mais ou menos era essa a ideia, né? Então, eu, em nome da organização da SEMAC Civil, gostaria de te agradecer demais por participar deste evento.
Eu que agradeço. Realmente muito interessante para nós, quem está assistindo, e para nós quem está organizando e assistindo também, aprendendo muito, ver como é que é esse sistema tão complexo, né, do DEMAI, que é um investimento muito grande de recursos, de pessoal, de tecnologias, para algo tão básico, né, tão simples e tão essencial para a vida, né, que é água, ter cidades limpas, né, e ter um rio ali com um nível de salubridade para outras vidas e para nós mesmos podermos ir passear e ter contato com ele. Então, eu te agradecer pelo teu serviço também e pela tua apresentação, que foi enriquecedora. Eu vou colocar agora no stream a Isabela. A Isabela é a coordenadora geral da SEMAC, eu acho que ela vai te agradecer também. E encerrar o nosso evento aqui. Tá bom. E eu deixo todos convidados, assim que terminar a pandemia, né, para aparecerem aqui na Et Serraria e conhecer, né, essa menina dos olhos da cidade. Venham aqui que vocês vão gostar. A gente faz uma visita técnica bem focada na área de vocês, tá? Obrigada, Adriana. Obrigada, Felipe. Gente, essa é a última palestra, então, da Semana Acadêmica da Engenharia Civil. Eu queria agradecer a todo mundo que presenciou alguma das palestras, foi muito importante para a gente. Mas eu também queria agradecer, principalmente, pela comissão que se engajou nesse baita projeto, que mandava mensagem de madrugada, e a gente fez uma semana acadêmica incrível. Então, muito obrigada a todo mundo, principalmente aos diretores também, que me ajudaram pra caramba, o Lucas Teles, que eu acho que está assistindo, o Lucas Machado, a Ana, o Luan, e a todo mundo que ajudou. Foi realmente muito especial pra gente, toda a semana acadêmica. E eu acho que eu vou encerrar aqui. Qualquer dúvida, qualquer contato que vocês queiram com os palestrantes, é só chamar o pessoal da comissão. Obrigada. Eu agradeço. Tchau para vocês.